O ciclo de palestras Pesquisa em Prosa tem como objetivo principal ampliar o alcance da divulgação científica de artigos, dissertações e teses relacionadas à área da extensão rural. É muito bacana estar aqui hoje nesse ciclo, esse novo ciclo de palestras, Pesquisa em Prosa, onde que a gente vai explorar o que está acontecendo de mais recente na pesquisa da extensão rural. É um prazer muito grande estar aqui com a gente e é um prazer também ter a Paloma conosco. Meu nome é Paloma Reis Lucas, eu sou da área de TI da Embrapa Agroenergia e eu trabalho com a parte de engenharia de software, governação de projetos. Em 2050, ela vai ultrapassar 9 bilhões de habitantes, de acordo com a ONU, é 9,7 bilhões de habitantes. E aí, o que isso traz para a gente? Você tem mais gente no mundo, você tem que alimentar essas pessoas, então traz um problema de segurança alimentar. Só que a terra arável no mundo, ela é limitada. Então, uma solução para isso seria aumentar a produtividade das terras já utilizadas hoje. E para aumentar a produtividade, eu tenho que mudar essa produção na mesma quantidade de terra, né? E tem várias tecnologias que ajudam a aumentar essa produtividade. Entre elas é a agricultura digital, que é o uso da tecnologia da informação e comunicação no campo, né? Mais de 90% das propriedades agrícolas do mundo, elas estão na mão de agricultores familiares. E eles representam mais ou menos 75% das terras agrícolas. Então, a maioria das terras, elas estão com agricultores familiares. E o grande agricultor, ele já tem acesso às tecnologias, eles já estão mais próximos de uma produtividade máxima que ele consiga ter. E o agricultor familiar, às vezes, ele não tem tanto acesso por algumas restrições econômicas a essas tecnologias. Então, para aumentar a produtividade deles, a gente tem que ter um trabalho de dar acesso a eles, à tecnologia, e isso favorece o mundo inteiro, né? E a agricultura digital, o que é, né? Porque nesse trabalho eu utilizei a agricultura digital como se fosse envolvendo o desenvolvimento, adoção e interação de tecnologias digitais no setor agrícola. Então, onde a tecnologia da informação e comunicação interage com a agricultura, eu estou considerando que é a agricultura digital. E aí o Distrito Federal ele é a melhor situação de conectividade do Brasil aqui. Esses dados ainda são de 2017, mas você vê que o Distrito Federal tem muito mais propriedade rural com conectividade do que outros estados. Então, quais os fatores que acessam o agricultor familiar no uso de aplicativos móveis? A gente já tinha visto de eletricidade, a conectividade, telefones móveis. A gente viu depois da revisão de literatura a capacidade de leitura, que é um problema, mas assim, não é exatamente isso. O analfabetismo, mas é como visualizar e como ler informações numa tela tão pequena em celulares antigos. E que agora a gente observa as pessoas, porque a gente observa muito a tecnologia e não vê a tecnologia voltada para as pessoas. Tem um interesse agora de primeiro perguntar para quem é o interessado, para depois eu desenvolvi uma tecnologia. E a população-alvo do meu estudo. Aqui eu peguei com a matéria esses dados, tem 2.700 estabelecimentos de agricultura familiar no DF cadastrados, e eles representam, de acordo com os dados, 52% dos agricultores do DF. Com relação à eletrificação rural, no Distrito Federal, todos os agricultores entrevistados, eles possuíam energia elétrica. Só que a qualidade da energia elétrica não é tão satisfatória, então ninguém falou que tinha energia sempre disponível. Todos os entrevistados possuíam internet, 79% possuíam Wi-Fi, que é muito legal também. Todos possuíam smartphones que tinham a tecnologia mínimo 4G, mas na hora que eu fui fazer a entrevista, eles não estavam com acesso à internet lá na propriedade deles. Então, todos eles têm acesso à internet, mas quando precisa, eles dentro de casa, na propriedade, 44% não estavam com acesso à internet móvel. E quase metade deles, 48%, também ficam sem internet por problema de pagamento. É um valor muito alto, o valor da internet no campo, geralmente ele é mais alto do que na cidade. Para uma população que não tem uma renda tão alta, é muito complicado pagar essa conta todo mês. Então, 48% ficam sem internet de vez em quando. E aí a gente foi pesquisar também a velocidade na internet. Porque para desenvolver aplicativo, a gente sabe que dependendo da velocidade, o aplicativo ele não vai funcionar, ele não vai rodar, eu não vou conseguir ver um vídeo. Então, eu fiz primeiro um estudo para saber o que seria uma velocidade aceitável para acessar um vídeo, para ver foto, para acessar aplicativos.
e a gente viu que 21 megabits por segundo era adequado para isso, era um uso confortável. Só que 20% dos agricultores que a gente entrevistou tinham velocidades maiores do que 20 megabits por segundo. Metade não alcançava 3,7, que é muito pouco, via 4G e 8,65 via Wi-Fi. 97% utilizavam Android, o celular mais comum é da Samsung, que seguia de Motorola e Xiaomi. E aí a gente viu a capacidade de armazenamento de 32 GB de armazenamento, é uma capacidade que ela é muito baixa também. 32 GB está com 58% dos entrevistados. Quando você tem uma capacidade muito baixa de armazenamento, se eu disponibilizo um novo aplicativo ou um vídeo para ele baixar, muitas das vezes ele tem que desinstalar outro aplicativo para ele para conseguir instalar o seu. Só que quando ele tem aplicativos básicos que são muito mais úteis para eles, como um WhatsApp, um aplicativo de banco, ele não vai tirar esses aplicativos para instalar um aplicativo móvel, né, de agricultura, mesmo sendo voltado para ele. Então, isso é um problema para o agricultor, ele não tem espaço de armazenamento no celular dele. 81% dizem que leem de forma satisfatória um aplicativo móvel. Leem de forma satisfatória o conteúdo que aparece no celular, né? Só que 18% disseram que tinham problemas para leitura. E não são problemas como o analfabetismo. A gente encontrou uma pessoa que tinha dificuldade de leitura mesmo, mas as outras, elas falavam do problema do tamanho da letra, que era muito pequeno, era muito difícil você ler em celulares, às vezes, muito pequenos. Então, tem smartphone muito pequeno, que é muito conteúdo para ele ficar lendo em uma telinha pequena. De todos os agricultores, 11% disseram que utilizam aplicativos de agricultura. 34% falaram que conhecem os aplicativos de agricultura, mas alguns não utilizam esses aplicativos que conhecem. Ele sabe que o aplicativo existe, mas ele acha que não é útil para ele, ou às vezes não é útil mesmo, né? Para ele, não é voltado para o agricultor familiar, mas ele sabe que está lá. E ele fala do alto valor de investimento para aquisição de aplicativos. Sobre o conhecimento e treinamento, né? 53% falaram que tem um conhecimento baixo ou muito baixo sobre as tecnologias utilizadas. Eles sabem utilizar, mas ainda dá para evoluir muito nesse uso de aplicativos. E 69% apontaram falta de conhecimento nas tecnologias mais apropriadas para uso na propriedade. Então, a gente falou assim, dos aplicativos que você já utiliza, quais os problemas que você tem encontrado? Eles falaram de aplicativos que não funcionam offline, 79%, muita gente falando que os aplicativos eles conseguem acessar quando estão com internet. A gente observou que na hora da pesquisa, metade não estava com internet, então eles não conseguem acessar o aplicativo quando eles precisam, que é na própria casa, no campo. O aplicativo ocupa muito espaço no smartphone e eu tenho que optar por outros mais essenciais, 72%, que é aquele caso que eu falei, né? Ele vai ter que desinstalar um aplicativo para instalar o outro aplicativo. Então, eles têm a necessidade grande de aplicativos de compra e venda de insumos, produtos de produção. Então, a gente viu que o smartphone ele já é bem utilizado no campo. Os agricultores, às vezes, têm celulares antigos, mas eles já têm, todos tinham smartphone. Todos possuíam internet, acesso à internet e energia, às vezes não na qualidade aceitável, sim, mas eles possuíam. E a gente viu as preferências deles de vídeo, áudio e imagens que eles escolheram como mídias que eles gostavam de consumir. Realmente, a tua pesquisa mostra problemas claros e evidentes do que realmente acontece com a nossa agricultura familiar. E isso aqui a gente vê lá no Distrito Federal, vem Arroio do Tigre, lá em casa, nossa propriedade, né? Coisas assim que dá para generalizar talvez para todo mundo, né? O principal problema que a gente achou foi o problema de ter uma renda que conseguisse ter acesso a tecnologias que às vezes não aparentam ser tão caras, mas dependendo do público é muito caro. Então, nessa questão de conectividade também é interessante, porque a gente às vezes vê, não tem conectividade na terra, ele está conectando. Mas alguns agricultores falam, não, eu conecto, mas eu tenho que ir lá no canto da minha propriedade, subir um morro e esperar que não passe um vento, porque se passar um vento também, pode ser que não tenha uma conexão. Então, não é uma conexão que ele tem na propriedade inteira. Às vezes ele tem num canto da casa, às vezes ele tem do outro lado, mas se ele tiver uma dúvida e ele está a uma distância grande de casa, ele teria que voltar para dentro de casa para ele poder acessar, né? O que dá para sentir é o seguinte, apesar de todas as dificuldades de aparelho, de conectividade, de preço, de acesso, né, aos vários tipos de acesso ali, eles continuam querendo utilizar essa tecnologia. Pode nos dizer sobre o fechamento para a gente encerrar essa nossa grande manhã, que foi muito produtiva e muito bacana. Espero que essa pesquisa ela consiga evoluir, que as pessoas que estejam vendo procurem evoluir essa pesquisa para conseguir formas de desenvolver, assim, centralizado no usuário mesmo, né? Na hora que eu desenvolver um produto, eu
consiga desenvolver pensando no que ele tem acesso, no que ele pode ter, e nas dificuldades mesmo, que não é tão simples, o financeiro também não é tão legal assim, e o governo consiga desenvolver políticas públicas que auxiliem esse grupo, né? Então é isso, gente. Obrigado aí a presença de todo mundo e até uma próxima oportunidade.